Estão chegando, tipo férias, né? A gente chama de descanso ativo. Não tem que parar 100%, não vai parar 100%, mas vai dar para você dar uma descansada aí, pelo menos reduzir um pouco o ritmo, e a gente começa disso mais pra frente, tá? Hoje a gente vai continuar falando de relações numéricas, tá? As relações numéricas, elas são extremamente importantes para a estequiometria, que é aquela parte lá que uma das partes que mais cai no vestibular, uma das coisas que mais aparece, e você precisa também das relações numéricas em outros conteúdos, não só na estequiometria, mas, por exemplo, em soluções, você vai lá medir as concentrações das soluções, por exemplo, em mol por litro, em grama por litro. Você precisa ter essa relação numérica aí, essas relações dentro da química. Então, as aulas de relações numéricas, porque são 3, a gente está na segunda, elas são muito importantes, tá? Eu vou te lembrar um pouquinho do que a gente falou na semana passada, porque não tem como ser conteúdos isolados, né? Nunca é isolado. Então, eu vou te lembrar um pouquinho do que falamos e a gente continua. Primeira parada, por que eu começo com uma tabela periódica? No Enem não tem tabela, tá? No Enem não tem tabela, mas o Enem já te dá ali na questão os dados que você precisa, por exemplo, para descobrir a massa de uma molécula. Na tabela periódica, você tem ali as massas que estão representadas embaixo do símbolo do seu elemento químico, as massas atômicas aproximadas dos elementos. Então, por exemplo, cálcio pesa 40, um átomo de cálcio pesa 40 U. A gente chama isso de massa atômica. A massa atômica, ela é medida em U. Então, por exemplo, o cálcio pesa 40 U. O oxigênio pesa 16 U. Essas massas, elas vão estar na tabela periódica, se aparecer a tabela periódica para você. Se não aparecer, o Enem vai ter que te dar, o vestibular vai ter que te dizer quanto vale a massa de cada átomo. A gente falou sobre massa atômica na semana passada, te disse que é em relação a 1/12 do carbono. Isso é só por curiosidade, você já tem a massa, você não vai precisar calcular. O máximo que pode aparecer para você é a média ponderada, que eu também já te ensinei a fazer na semana passada. Não assistiu a aula da semana passada? Corre lá para relembrar, tá? E aí a gente também conversou sobre a massa molecular, que eu falei para você que toda molécula ela é formada pela união de 2 ou mais átomos, tá? Se eu tenho ali um átomo, a massa é desse átomo. Se eu faço a união de 2 ou mais átomos, eu formo uma molécula. Essa molécula vai ter sua massa igual ao somatório dos seus átomos. Então, por exemplo, se eu falo do CaO, óxido de cálcio, qual vai ser a massa do óxido de cálcio? A massa do cálcio, que é 40, mais a massa do oxigênio, que é 16. A massa de uma molécula de óxido de cálcio pesa 56 U. Por que U, Carol? U, porque eu ainda estou falando de uma coisa que é muito, muito, muito pequenininha. Estou falando de um negócio micro, que não é medido em grama, que não é medido em miligrama, que não é medido... tem a unidade específica por ser muito, muito, muito pequenininho. Outro exemplo aqui. Vou pegar, por exemplo, KMnO4. Vou começar aqui bonitinho. O K. Vamos lá na tabela só para eu te mostrar como é que você faria. Ali no KMnO4, que é o permanganato de potássio. Já teve catapora, Juan? Quando você teve catapora, você tomou banho com um líquido roxo para secar as suas... Eu não lembro. Quem teve a catapora, quem lembra disso? Eu criei a fanfic que eu tomei banho de cachaça, mas... Como é que é? Eu criei a fanfic na minha cabeça que me deram banho de cachaça. De cachaça? Sim. Não sei por Não quê. posso falar o que... Cachaça eu gosto, mas banho de cachaça eu não sei. Mas o permanganato de potássio é um sal. Você compra na farmácia mesmo, é um comprimido, que você dilui ele em água e ele é meio roxo, assim. E aí você toma banho daquilo para ajudar a secar suas feridas de catapora.
é o permanganato de potássio, tá ali, KMNO4. Aí, beleza, eu quero a massa de uma molécula daquilo. Vou lá no K. O K pesa 39. Aí você vem aqui, ó. O K pesa 39. Mas quanto pesa o manganês? Aí eu vou pra lá, atrás do manganês. O meu manganês pesa quanto? O manganês, que eu não tô enxergando é nada. A professora tá sem óculos, esqueci de colocar, esqueci na bolsa lá embaixo. Obrigada! Obrigada. Nossa, agora eu enxergo. O manganês, ele tá aqui, ele pesa 55. Aí vem aqui. 39 mais 55. Carol, e esse 4? Esse 4 é só do oxigênio. Quanto pesa o oxigênio? 16. Se eu tenho 4, 16 vezes 4. Carol, quanto dá o somatório disso tudo? Vou pegar a calculadora. 16 vezes 4 mais 55 mais 39. Isso dá um total de 158. Uma molécula, como ser muito, muito, muito pequenininha, pesa 158 U. Eu só te lembrei o que a gente conversou na semana passada. Agora, eu vou te lembrar o que eu falei por último na semana passada, que é o número de Avogadro. Deixa eu só contar ali que a galera tá falando que nunca teve catapora e tal. Deixa eu te contar o porquê que tu nunca teve catapora. Porque, na verdade, né, já existe vacina de catapora há muito tempo. Mas para nós que somos aqui, ó, um pouquinho mais da antiga, a vacina não era tão difundida, enfim, não era de fácil acesso. Eu sou do interior. Então, logo assim que eu nasci, eu peguei tudo isso. Sarampo, catapora, todas essas coisas, porque a vacina... Lá, primeiro porque eu tenho mais de 30 anos, a vacina não era tão difundida assim, e aí eu não tomei vacina de catapora nem de sarampo. Hoje já é muito comum as crianças nascerem logo tomarem vacina de sarampo e catapora. Então por isso que muita gente daí não teve, vocês com certeza já tomaram a vacina assim que nasceram, com a idade certinha, bonitinha, e aí vocês não tiveram nem sarampo e nem catapora, né? Na década de, não vou falar... a gente não tinha o costume de tomar vacina de catapora, por isso que eu tive catapora, a galera lá de casa toda teve catapora, e muitos daí não tiveram, porque já provavelmente saíram vacinados, viu, vacina salva. E aí, eu venho aqui para falar do número de Avogadro. O número de Avogadro é um número que a galera da química resolveu tratar como padrão, tá? A galera da química resolveu tratar como padrão. O número de Avogadro, eu desenhei na semana passada, é um número grandão. É um 6 com vários zeros, 23 zeros. Então, o número de Avogadro diz pra gente que a gente tem 6 vezes 10 a 23 entidades como número fixo de algumas coisas que eu vou te mostrar já já. Lembra que esse número é um número fixo para uma unidade Nossa Senhora, para uma unidade de medida que a gente vai chamar de mol. O que tu tá rindo, Juan? Eu não tô agitada hoje pra tu tá rindo, tá? Tô normal. Essa daqui é a Carol normal. Você aprendeu? Eu até comentei um pouquinho na semana passada, mas agora eu vou entrar de verdade e efetivamente numa coisa que a gente chama de mol. Mol é uma unidade de medida. Eu venho pra cá só pra você prestar atenção em mim. Numa coisa, para tudo que você tá fazendo, e olha pra cá. Se eu viro pra você e falo assim, eu falei isso na semana passada, mas eu vou repetir pra gente introduzir. 1 quilo de comida. Eu posso falar que eu comi 1 quilo de comida, ou eu posso falar que eu comi 1000 gramas. Eu tô dizendo mesma quantidade. Só que eu tô te falando de formas diferentes. A gente sabe que 1 quilo pesa 1000 gramas. É a mesma coisa. Se eu chego aqui e falo pro Juan que eu fui correr 1 quilômetro, eu quero dizer pra você que eu corri 1000 metros. Você sabe disso porque você começou a aprender isso lá de pequenininho. Lá no 5º ano, sei lá, tu começou a aprender essas unidades de medida. Já tá fixa na sua cabecinha. Mol é uma unidade de medida, tá?
O mol é simplesmente uma unidade de medida. Juan, pega lá para mim, por favor, uma dúzia de Coca-Cola de café. Se eu pedir para o Juan pegar uma dúzia de Coca-Cola de café, o Juan vai pegar 12 Coca-Colas. Eu dizer para ele que ele vai pegar uma dúzia, ou que eu dizer que ele vai pegar 12, não é dizer a mesma quantidade, só que de forma diferente. O mol é exatamente a mesma coisa. Eu vou dizer a mesma coisa a partir do mol. Mol é uma quantidade de matéria que contém sempre 6 vezes 10 a 23, é o que eu tiver que ter. Então, um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas sempre. Sempre. Um mol. Então, se eu virar e falar assim, Juan, pega para mim, por favor, um mol de cálcio. Eu dizer para o Juan que é um mol de cálcio, eu estou dizendo a mesma coisa dele pegar lá para mim 6 vezes 10 a 23 moléculas de cálcio. Eu estou dizendo a mesma quantidade, só que eu estou dizendo de formas diferentes. Então, um mol de qualquer coisa sempre vai ter essa quantidade. Ou, se eu não tiver molécula, se eu tiver átomo, eu também vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Aí eu viro para você e falo o seguinte, essas moléculas ou esses átomos aqui, eles vão pesar. Por quê? Porque uma molécula pesa em U. Então, por exemplo, uma molécula de óxido de cálcio pesa 56 U. Uma molécula. Só que eu tenho dentro do meu recipiente 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é a mesma coisa que um mol. Eu não tenho mais como ter essa quantidade toda de moléculas e não pesar grama. Olha que loucura. Por coincidência, quando eu junto essa quantidade toda de moléculas, a minha massa é o mesmo valor que eu tinha em uma, só que agora em gramas. É como se eu juntasse essa quantidade inteira de moléculas e conseguisse pesar em massa. Conseguisse pesar, perdão, em gramas. Conseguisse pesar na unidade de medida que a gente mais usa. Então, sempre que eu disser que eu tenho um mol ou 6 vezes 10 a 23, eu sempre vou dizer que eu tenho o que eu chamo de massa molar. Que eu tiro, adivinha da onde? Da tabela. Em gramas. Então, por exemplo, olha agora como é que a gente vai começar a fazer. Oxigênio, O2. Eu dizer que eu tenho 1 mol de O2 é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. É exatamente a mesma coisa. E eu dizer que eu tenho essa quantidade de moléculas, vai pesar alguma parada. Se eu pegar essas moléculas todas e colocar na balança, ela vai pesar. Sabe quanto? A massa do O em gramas. Aí eu vou lá na tabela periódica. Oxigênio pesa 16, se eu tenho 2 vezes 2, 32. Adivinha quanto essa quantidade inteira de moléculas vai pesar? 32 gramas. Então, eu viro pro Juan e falo assim, Juan, eu tenho 1 mol de laranjas. O Juan vai dizer para mim que ele tem 6 vezes 10 a 23 laranjas, quantidade. Se eu falo pro Alexis, eu tenho 1 mol de ovo. Ela vai me dizer que ela tem 6 vezes 10 a 23 ovos.
Eu não vou mudar a quantidade quando eu disser que eu tenho 1 mol. A quantidade vai ser a mesma. A quantidade sempre vai ser 6 vezes 10 a 23 moléculas. Sempre. Só que vem cá. Eu posso ter 6 vezes 10 a 23 laranjas. E posso ter 6 vezes 10 a 23 ovos. Vão pesar a mesma coisa? Mesmo tendo a mesma quantidade? Não. Não, porque são moléculas diferentes. São substâncias diferentes. Então, a única coisa que vai mudar no mol é a massa. Porque pesam coisas diferentes. Vou pro quadro, tiro um print que eu vou apagar. Exatamente, Mateuzinho. O mol, a quantidade de moléculas, vai ser a mesma. O que vai mudar é a massa, porque são moléculas diferentes. Então, por exemplo, se eu disser para você, vou dar um exemplo no quadro aqui, ó. Se eu disser para você que eu tenho 1 mol de CO2 e tenho 1 mol de N2. Primeira coisa, eu tenho a mesma quantidade. Eu tenho a mesma quantidade de CO2 da mesma quantidade de N2. 1 mol de CO2 tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Assim como 1 mol de N2 também vai ter essa quantidade de moléculas. É a mesma quantidade, é 1 mol. Mas aí eu viro e falo para você, pesam quanto? A mesma coisa? Claro que não. Por que não pesam a mesma coisa? Porque as minhas moléculas são diferentes, têm pesos diferentes. Eu ter 2 canetas de quadro e eu ter 2 canetas normais de caderno, apesar de ter a mesma quantidade, não pesam a mesma coisa. E é exatamente o que eu estou falando ali. 1 mol de gás carbônico não vai pesar a mesma coisa de 1 mol de nitrogênio, apesar de ter a mesma quantidade de moléculas. E aí, como é que eu vou pesar? Vou lá na tabela periódica. Carbono pesa 12, oxigênio 16, se eu tenho 2 vezes 2. Então, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. As 6 vezes 10 de 23 moléculas vão pesar 44 gramas. E o nitrogênio? Cada nitrogênio pesa 14. Se eu tenho 2, eu tenho 28. Então, 1 mol de nitrogênio, apesar de ter a mesma quantidade de moléculas que o de gás carbônico, pesa diferente. Porque as mesmas moléculas são diferentes. O mais importante você entendeu. Aí imagina que eu viro e falo assim, ó. Eu tenho 3 mols de CO2. Eu não vou complicar, só quero te introduzir isso aí. Eu quero 3 mols de CO2. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas? Claro que não. 3 mols não quer dizer que eu tenho 1, 2, 3? 3 vezes aquilo ali? Então, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 vezes 3. 1 mol sempre vai ter a quantidade de 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 3, eu tenho 3 vezes aquilo. Qual vai ser a massa? 1 mol não pesa 44? Então, 44 vezes 3. Pensa em quadradinhos mesmo. 1 mol é uma porção, uma quantidade para facilitar a sua vida, tá? Aí agora, vem pra cá. Aí, galera, tá entendendo? Tô feliz. Vou te ensinar uma parada. Mais uma novidade. Se eu pego 1 mol de qualquer coisa, e vou passar para o estado gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, aí vem para cá pro cantinho, seu resumo. Condições normais de temperatura e pressão. Quais são elas? 1 atm, tudo bem? E
0 graus Celsius. 1 atm, 0 graus Celsius. Se eu falo pra tu que eu peguei um mol, vem pra cá pra cima, 1 mol de gás carbônico em 1 atm e coloquei na temperatura de 0, eu tô nas condições normais de temperatura e pressão, famosa CNTP. Tá? Se eu falo pra você que eu tenho 1 mol de gás carbônico nas CNTP, nessas condições, eu também vou ter um volume fixo ocupado. Como assim, Carol? 1 mol de qualquer coisa, eu venho para o meu resumo aqui de baixo para sempre. Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Essas moléculas vão pesar o que a gente chama de massa molar, que vem da tabela e é em gramas. Nas CNTP, vai ocupar um volume fixo de 22,4 litros. Então, isso daqui é o que você tem fixo para número de mols. 1 mol sempre vai ter essa quantidade de moléculas, vai pesar a massa da tabela em grama e, se tiver nas CNTP e eu conseguir evaporar e virar gás, sempre vai ocupar um volume de 22,4. Aí você vai falar o quê? CNTP é condições normais de temperatura e pressão. São essas condições que estão aqui no quadro. Esse cara aqui, 1 mol de CO2, é gás, né? Se tiver nas CNTP, essa quantidade aqui vai ocupar um volume de 22,4. A mesma coisa acontece embaixo. 1 mol de nitrogênio, se tiver nessas condições, também vão ocupar uma quantidade de 22,4 litros. Então, os meus dois gases, se eu tenho 1 mol nas CNTP, os dois vão ocupar 22,4 litros. Mas, Carol, como que pode a massa ser diferente e ocupar o mesmo volume? O gás se expande. O gás ocupa todo o volume que ele estiver. Então, eu estou dizendo para você que a mesma quantidade de moléculas vai ocupar o mesmo volume. Tudo bem? Ele vai ter que te dizer que está na CNTP. Se ele não disser, é o que eu vou te ensinar agora. Tira um printão disso aí, por favor. Estão entendendo? Então, e se não tiver na CNTP? O que eu escrevi aqui para você foi exatamente isso. Volume molar são os gases nas condições normais de temperatura e pressão. As condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm. O volume de 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros. Meu resumão está aqui embaixo para você. Aí eu te falo uma coisa muito legal. A gente está na CNTP nesse momento? Aqui no Rio, né, a gente até está na pressão do nível do mar, que é 1 atm. Então, 1 atm, a gente está nas condições normais de temperatura e pressão. Mas a gente está a 0 graus Celsius? Se tivesse, eu estaria aqui me tremendo todinho. A gente não está a 0 graus Celsius. A gente não está nas condições normais de temperatura e pressão. Mas aqui é cheio de gás. Eu não vou seguir CNTP. A maioria dos exercícios de química ocupa volume na gás. Eita! Os gases estão na CNTP. Mas, quando não estão, a gente vai usar uma equação. Vou lá para o quadro. Já tirou print? Foi? A física, você com certeza já viu isso com Arthur Zex. Na física, ou ainda vai ver. Um cara chamado Clapeyron, que é uma fórmula que vai relacionar o número de mols, já que a gente está falando de gás, só que a gente não está na CNTP. Então, a gente vai precisar relacionar esse gás com a pressão e o volume por ele ocupado. A equação de Clapeyron é a seguinte: pressão vezes volume é igual ao número de mols
vezes constante dos gases e temperatura. Por você, nunca rezei tanto. Para quem gosta de gravar alguma coisa, por você, nunca rezei tanto. A equação de Clapeyron são os gases reais, é o que a gente está vivendo, não tem condições normais de temperatura e pressão. Pressão, P é pressão, V é volume, N é número de mols, R é a constante dos gases, que é o que faz os gases se ajeitarem à sobrevivência, e a temperatura é T. Essa temperatura, independente da pressão ou da constante, essa temperatura tem que ser em Kelvin. Para passar para Kelvin, graus Celsius mais 273. Isso daqui é quando a gente não tem gases dentro da CNTP. E por que a gente está falando disso nesse momento? Porque a gente está falando de mol. E se a gente está falando de mol, a gente tem que automaticamente pensar que ele está diretamente relacionado a gases que também não estão na CNTP. Tá aí. Por você, nunca rezei tanto. A gente vai fazer exercícios ao longo da vida com isso. Mas eu hoje quero fazer um exercício contigo sobre isso aqui, ó. Vem aqui. É uma questão de vestibular, questão da UERJ aqui do Rio, do ano de 2021, 20, eu não me lembro mais. Queria que você parasse tudo que você está fazendo para a gente entender, para a gente perceber, para você se perceber aí, se está entendendo ou não. Ó, considere uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleévio. Mendeleévio é MD. Michael Douglas, nunca mais eu vou dormir, tô brincando, mas Mendeleévio é MD. 12 cocas. Mendeleévio. O Mendeleévio foi, só por curiosidade, foi em homenagem ao Mendeleev, que foi o pai da tabela periódica, foi quem descobriu como a tabela periódica era organizada, quem começou na descoberta da organização da tabela periódica, e aí ele levou um elemento químico levou o seu nome em homenagem, né, por essa descoberta, que é o MD, é o Mendeleévio, e ele tá lá nos metais de transição interna, lá embaixo, beleza? E aí ele fala que a gente tem 0,43 gramas de Mendeleévio. Aí você vem aqui e anota. Tá na dúvida? Sai anotando. Mendeleévio. Na amostra, eu tenho 0,43 gramas, tá? Aí eu vou continuar. O número de átomos presentes nessa amostra equivale a quanto? Aí ele te deu que o Mendeleévio tem massa 258 e que a constante de Avogadro dele é 6 vezes 10 a 23. A primeira coisa que você tem que entender, isso aqui não é a massa de um mol. É a massa de uma amostra. Você sabe a massa de um mol. Como é que você descobre? Tabela periódica. No caso da UERJ, tem tabela. Mas na UERJ, ele também te deu a massa, 258. Então, o que você sabe? Que um mol que vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de Mendeleévio. Carol, mas não era molécula? Era molécula quando eu tenho molécula. Se eu não tenho molécula, eu tenho átomo. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de Mendeleévio. Um mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos de Mendeleévio. Essa quantidade de átomos vai pesar qual massa? Qual é a massa que um mol de Mendeleévio pesa? A massa da tabela. A massa que é fixa, na verdade, é a massa que ele também te deu, 258. Então, 6 vezes 10 a 23 átomos pesam 258 gramas. A pergunta dele não é isso. A pergunta dele é quantos átomos eu tenho quando eu tenho a massa de 0,43. Bem menos, né? Se eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos numa massa de 250 e eu tô te perguntando numa massa de 0,43, a minha quantidade é muito menor. É regrinha de 3. Numa regrinha de 3, eu sempre tenho uma incógnita. Nesse caso, a minha incógnita é a quantidade de átomos. Numa regrinha de 3, a primeira linha é aquilo que eu sei. Tá?
A Todd Vieira tá me perguntando aqui como é que faz para saber sem a tabela. Ele tem que te dar. Aqui ele me deu também, ó. Ou ele vai te dar a tabela, ou ele vai te dar os dados. Tá bom, Vieira? Eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de Mendeleév, que pesam 258. Quantos átomos eu vou ter para pesar 0,43 gramas? Carol, e o mol? Ele não me perguntou de mol. Ele pode fazer essa pergunta em algum momento. Ele pode me perguntar o mol e massa. Ele pode fazer essa relação, mas nesse momento a minha relação não era essa. A minha relação era átomos e massa. Tá? Por que vocês estão rindo? O que eu falei de errado? Acho que eu devo ter lido errado, né? O povo tá rindo aí. Por quê? Não era isso? A pessoa não enxerga aqui não, gente. Preste atenção. Como é que você faz essa conta, Carol? Não sei fazer conta de regra de 3, não. Vou te ensinar. Ó, 258, multiplica cruzado, vezes x, 258x, que é igual. O que é, gente? Depois me conta. 0,43, mas não sei fazer conta com 10 a 23. Deixa pra lá. Daqui a pouco a gente bota o 10 a 23. Faz pelo número inteiro. Então, ó, vai ser assim, ó. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. 0,43 vezes 6 dá 2,58. X vai ser 2,58 dividido por 258. Isso aqui dá 0,01. Pega o 10 a 23 que estava lá, volta com ele para cá. Vezes 10 a 23. Aí vou lá, achar minha resposta. Não tem. Claro que não. Porque você tem que passar para notação científica. Volto para lá. Como é que eu faço? 10 a 23 seriam 23 casas que eu teria que andar para frente. Eu tenho que passar isso aqui para notação científica. Para quem não lembra, notação científica, o número tem que estar compreendido entre 1 e 9. Então, eu vou andar 2 casinhas para lá, ó. 1, 2. Para que meu número esteja compreendido entre 1 e 9. Se das 23 que eu tinha que andar, eu já andei 2, me sobram 10 a 21 casas para andar, que é o meu gabarito. Gabarito 10 a 21, gabarito letra B. É isso. E eu encerro a aula hoje. Você, semana que vem, me encontra para falar de relações numéricas. Não desespera. Mais uma vez as relações numéricas na tua vida. E depois, estequiometria. Um ótimo descanso. Se cuidem. Um beijo. E até a próxima terça. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.